Por onde será que a gente começa, hein? Nunca vi uma árvore genealógica antes. Será que essas árvores têm fotos de pessoas penduradas no pé de frutos, hein? Fica em lugares especiais. Estas e outras perguntas serão respondidas em breve, diretamente da oficina de biologia do Dan. Olá, pessoal. Pois é, as árvores genealógicas aparecem, às vezes, estampadas nesses álbuns de bebês, não é? Aparecem uma árvore desenhada, o tronco, os antepassados, os galhos, não é? E as ramificações mostrando os descendentes da família. Em biologia, em genética, a gente substitui essas chamadas árvores genealógicas que o Rafa está procurando hoje por um chamado heredograma. Palavra difícil, presta atenção, eu vou escrever para vocês, veja. Heredograma. Quer dizer, significa um diagrama, não é? Um traçado que mostra as características hereditárias que você estiver estudando numa família, tá bom? Na semana passada, eu pedi que você se preparasse para construir isto aqui, não, um heredograma. Vejam, lembram-se? Tá com tempo de aprender ainda hoje e fazemos um heredograma aqui. Nós representamos por quadradinhos, homem, por esse traço, o casamento, aqui uma mulher, por esse traço nós vamos mostrar a descendência. E aqui nós temos, então, os ramos da árvore genealógica que o Rafa tanto procura, não é? O número de filhos, evidentemente, não é obrigatório que seja 4, não? Mas vamos representar aqui, por exemplo, olha, o nascimento de uma mulher, o nascimento de outra mulher, agora o nascimento de um garoto, tá bem? Tá aqui. É assim que nós representamos a nossa árvore genealógica, tá bem? Eu sugeri a vocês que na semana passada observassem na família a herança da característica enrolar a língua. Assim, vocês se lembram? Vejam bem, olha. Isto é uma característica dominante. Quer dizer, as pessoas que têm um fator dominante nas suas células para construir esta musculatura que faz a língua se curvar, não é? São pessoas, então, portadoras de um fator dominante para a característica. Quem não consegue fazer isso é chamado de recessivo, ou portador dos genes que não se manifestam, tá bom? E eu trouxe aqui para me ajudar hoje duas figurinhas, a Laura e o Danilo. E nós vamos tentar construir exatamente uma genealogia, não é? Sobre herança de dobramento da língua em U, a formação da goteira lingual a partir deles, tá bom? Laura, como é que é? Enrola a língua, bem? Uhum. Então mostra para eles. Danilo, também é capaz? Mostra aí. E a mãe? Não. A mãe não consegue enrolar a língua. E não. O pai? O pai enrola a língua, tá certo? Então vamos construir isso aqui com vocês hoje. Veja, vamos representar aqui o pai da Laura e do Danilo, a mãe e os dois filhos. Esse é o Danilo, que é o mais velho, e essa é a Laura, tá bem? Então vejam bem, eles disseram que a mãe não é capaz de enrolar a língua. Eu não vou trabalhar com vocês descobrindo se a característica é dominante ou recessiva, já vou dizer de antemão que ela é uma característica dominante. Quer dizer, a capacidade de enrolar a língua é uma característica dominante. Então vamos representar o seguinte, veja, a mãe não é capaz de enrolar a língua. Então ela é portadora nas suas células dos genes recessivos. Ela é azinho, azinho. Você se lembra o que isso representa? Isso representa isto aqui, veja bem, olha. Que na concepção desta pessoa entraram cromossomos paternos e maternos para formar a célula ovo ou zigoto. Todo mundo é assim, não é? Nós recebemos sempre dos nossos cromossomos, que são 46 ao todo, 23 do pai e 23 da mãe. E eles vão acabar se encontrando aos pares. E esses cromossomos carregam os fatores para as diversas características hereditárias, tá certo? Não são todas as características que são facilmente determinadas por um par de genes ou só por um par de genes, mas nós vamos considerar essa situação bastante simples. Então, veja bem, a mãe, neste caso, herdou de seu pai e de sua mãe os fatores azinho e azinho. Isso significa dizer que tanto Danilo quanto Laura herdaram de sua mãe azinho, porque ela só poderia formar óvulos portadores de cromossomos com o fator azinho. Então, todos eles, tanto Danilo quanto Laura, são portadores do gene recessivo, que não se manifesta, tá certo? Mas o pai é dominante, o pai consegue enrolar a língua. Então, ele deve ter um fator para a característica musculatura transversal na língua, tá certo? Agora, o que nós não podemos saber, a não ser que analisemos os pais do pai, não é, os avós, nós não podemos saber se ele é portador ou não de um gene recessivo ou outro dominante. Então, vamos deixar sempre um traço vazio. Esse traço vazio significa que, não conhecendo o resto da genealogia, nós não saberemos dizer
se isto aqui é um fator dominante ou recessivo. A gente tem certeza, pelo fato de enrolar a língua, que ele é portador do fator dominante. Tá certo? Então, veja bem, se Danilo e Laura conseguem enrolar a língua, é porque receberam de seu pai espermatozoides portadores de azão. Tá certo? Então, o espermatozoide que fecundou o óvulo azinho para formar Danilo era azão. Então, azão e azinho geraram o zigoto ou o ovo que deu origem a Danilo. E a mesma coisa aconteceu com Laura, porque ambos enrolam a língua, certo? Tudo bem? Nós podemos ver uma outra característica rapidinha, vocês querem ver? Olhem aqui, por exemplo. Olha. Laura tem o lobo da orelha descolado, veja. Isso é uma característica dominante. Danilo tem também, como Laura, o lobo da orelha desgrudado. Agora olhem para o meu aqui, veja. O meu é colado, o meu é recessivo. Tá bem? Para essa característica, então, eu sou o recessivo. Seria apenas uma questão de inversão do que se encontra aqui na lousa, né? Nós deveríamos colocar a seguinte situação. Vejam bem, nós deveríamos colocar o pai como recessivo, a mãe como... Mãe é dominante, né? A mãe enrola, evidentemente. Não sabemos se ela é portadora ou não de algum gene recessivo. E ambos, os filhos... Danilo e Laura, com o lobo de orelha descolado, tá certo? Então, isso significa que eles têm o fator dominante, mas como eles são filhos de um indivíduo azinho, necessariamente eles são portadores também do azinho. Eles são, a gente chama de heterozigotos, tá certo? Então, na nossa genealogia, nós temos uma maneira fácil de construir. Você pode construir a sua genealogia também e você pode... estender isso tudo. Por exemplo, se você quiser e souber construir, ou souber como é que se comportam essas características, por exemplo, nos avós deste pai, você então desenha aqui o pai, o avô, a avó, a mesma coisa para a mãe e assim por diante, tá bom? E a gente vai aguardando ver como é que essas coisas vão se comportando durante as próximas gerações, tá bem? Nunca se esqueça disto aqui, é fundamental que você guarde isso. Veja, se nós considerarmos aqui um casal em que ele é portador de um gene recessivo e de um gene dominante. Não é obrigatório ser assim, eu estou pegando um exemplo. A mãe também. Na hora da formação dos seus gametas, o pai ou leva azão ou leva azinho, tá certo? Nunca as duas coisas juntas, tá certo? E se o pai leva, por exemplo, azão, e vamos supor que a mãe leve um azinho, então, certamente, nesta concepção, nós teremos a formação de um indivíduo desta constituição genética, tá bom? Então, um feliz ano novo para vocês e até 1990.